Ei, bom dia. Bom dia. Me escutam bem? Sim. Então tá bom. Samila, você é autora, né? Isso. Você não vai vir presencial? Não, vou participar online. Tá bom. Só. Vou deixar aqui no mudo por enquanto. 8h30 a gente começa, tá? A gente também está esperando a moderadora. Eu ia participar presencial, até estive aí no congresso, mas não vou conseguir hoje. Aí vou ficar aqui online mesmo. Mas acho que vai ser tranquilo, né? Sim, sim. Acho que sim. Você está ouvindo a gente bem? Oi? Você está ouvindo a gente bem? Sim, estou ouvindo bem. É a Cíntia, né, que vai ser a professora? Sim. É que ela ainda não chegou. Ai, que bom. Beleza, então. Vou ficar aqui aguardando, tá? Tá bom. Vou deixar no mudo aqui. Tá, já.
Ok, bom dia. Bom dia, sou Luiz. A sua orientadora qual Olivia? É porque eu não conheço ela. Ela é mais nova na classe, né? Vocês conseguem me ver? Pode começar. Não, te ver não. A gente consegue ouvir. Ah, Não, tá. não, está aqui no cantinho da tela, tá assim. Tá, eu vou tentar só sair rapidinho e voltar de novo, ver se o vídeo funciona, tá? Tá bom. Esse mês, comigo desses textos. Depois eles esquecem. É. Vamos colocar ele. Ele acende quando ele acende comigo. Essa luzinha dele também acende? Não. De nenhum jeito, esse capítulo lá fala do meu tema. Pessoal, bom dia. Deixa eu só nós então vamos começar com as apresentações. O que você acha que é o dia de todos se apresentarem? E depois a gente faz a discussão, pode ser? Pode ser. Nós podemos fazer a apresentação pela ordem que está na programação, né? Primeiro, o Peter explicando para te confundir, confundindo para te esclarecer. Por estudos interpretativistas, abordagens complexas das culturas, das gerações. Depois, o quadro teórico de Pierre Bourdieu e a análise de correspondências múltiplas, um estudo sobre a distribuição de capital no campo do poder, formado por 10 bancos de alteração no Brasil. Depois, o 312, estudo sobre simbolismo, um olhar sobre as representações sociais do trabalho docente. E, por último, 1041, espaços urbanos e famílias com crianças, relações entre famílias com crianças e os baixos dos estudos organizacionais. Então, nós podemos fazer a apresentação. Vocês enviaram o vídeo? Sim, está aqui. E vocês vão querer apresentar só o vídeo? Porque, né, se quiser, já que vocês estão aqui, se quiser apresentar, tudo bem, se quiser, faça o vídeo. No meu caso, acho melhor passar o vídeo, que é muita coisa. Eu já até tentei sintetizar o máximo que desse em vídeo. Ficar dentro disso. Tudo bem. Quer que a gente vai se apresentar ou vai passar o vídeo? O que vocês preferem? Quem que é o primeiro do primeiro trabalho? Sou eu. Você O meu pode passar o vídeo. Então vamos passar o vídeo. Tá, depois a gente... Olá, tudo bem? Sou o Marcos, vou apresentar um trabalho, vou compartilhar minha tela. O nosso trabalho é denominado Explicando para te confundir, Confundindo para te esclarecer, por estudos interpretativistas e abordagens complexas das culturas das organizações. O trabalho foi feito por mim, Marcos e Caio. Nós dois somos da UFMG, do Centro de Pós-Graduação em Administração.
e na face. Como introdução, nós colocamos que quando estudos, né, e investigações ignoram questões críticas sobre como uma organização qual deve ser o seu propósito autêntico e se a cultura realmente pode ser mapeada e gerenciada, notamos que o domínio de abordagens funcionais, ao longo dos últimos anos, pode ter constituído uma barreira para que houvesse um avanço na produção a respeito das culturas das organizações, elas dotadas de uma capacidade de descortinar fenômenos organizacionais que são multifacetados. Uma recente revisão integrativa investigou semelhanças e diferenças em estudos que trataram desse tema, por meio de avaliação de 335 artigos científicos da América do Norte e na Europa, e como resultados tivemos que a abordagem quantitativa foi a mais utilizada. Muitos estudos assumiram a posição de que a cultura abrangente ela é refletida e alinhada às subculturas dos indivíduos da organização, e que os estudos eles se parecem se concentrar mais na organização, né, do que nas suas culturas que estão ali, né, convivendo, permeando o cotidiano das pessoas. Então, defendendo uma cultura organizacional como algo sistêmico e criadora de uma suposta ordem naquele ambiente. O problema de pesquisa e objetivo nosso seria evocar, né, e defender o entendimento de que as organizações elas se vinculam a fenômenos culturais que são socialmente constituídos, mantidos e, ao longo do tempo, evoluídos. Nessa perspectiva, a cultura é manifestada a partir das interações entre os indivíduos, não sendo algo imposto ou tratado de acordo com a conveniência. A gente retoma, então, a abordagem das 3 perspectivas que foi proposta pela autora Joanne Martin, ainda na década de 1990, e defendemos a compreensão dos fenômenos culturais nas organizações de uma forma mais plural e interpretativista. Na metodologia, a gente empregou uma pesquisa bibliográfica. Nas contribuições, almejamos fortalecer a noção da complexa dinâmica cultural das organizações, utilizando as 3 perspectivas da Martin, que realçam, né, essas manifestações que elas podem ser integradas, podem ser diferenciadas e também fragmentadas em um mesmo contexto social. Aventamos ideias, né, ainda em caráter preliminar, as quais, nos colocamos à disposição para provocações, contrapontos, polêmicas e discussões saudáveis aí no âmbito dos estudos organizacionais, e, inevitavelmente, por meio da forma do diálogo, que a construção de conhecimentos será enriquecida e capaz de avançar. Na fundamentação teórica, trazemos, um resgate aí, que vai na linha de que o cotidiano aí dos universos organizacionais ela apresenta uma realidade complexa, distinta. Então, indivíduos que possuem próprios objetivos, que fazem parte de subgrupos e criam e recriam a todo momento significados, além de compartilharem ou divergirem opiniões. Essas múltiplas significações e sentidos, elas contribuem para o entendimento da cultura como uma metáfora da própria organização. E aí ela é fácil de ser analisada a partir de aspectos ideológicos, simbólicos, entre outros. E a Martin, então, trouxe na década de 1990 essas 3 perspectivas que podem ser utilizadas para que estudos mais interpretativistas e plurais sejam utilizados, aí, sejam empregados quando as organizações elas são analisadas. Na discussão, a gente defende o emprego plural do termo cultura, propondo aí, a existência de várias culturas e subculturas de maneira simultânea no mesmo panorama, ou seja, incorporando diferenças, ambiguidades e complexidades que são inerentes ao fenômeno multifacetado que existem nas organizações. E como conclusão, esse descortinamento das manifestações culturais em quaisquer contextos organizacionais, ele não pode ser considerado como uma descrição objetiva, uma descrição única, singular de fatos empíricos. Além disso, diferentes pesquisadores estudando as mesmas manifestações culturais de um determinado grupo, em uma mesma organização, com os mesmos cuidados e habilidades, podem recuperar e interpretar os fatos de forma singular, de forma diferente. Então, cada perspectiva, daquela que a gente abordou e retomou lá da Martin, ela implica numa interpretação da forma como as manifestações são apresentadas em um contexto peculiar.
e reflete, né, no que o pesquisador ali vai observar. Das principais referências que a gente utilizou, nós colocamos aí, além daquelas que estão citadas no nosso estudo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada. Vamos passar para o próximo, que depois disso. Qual o próximo? O quadro teórico de Pierre Bourdieu. Olá a todos assistindo a apresentação desse artigo. Eu sou o Wilson Lima e ele conta com autores também Silvio Eduardo Rodrigues Cândido, Glauber Eduardo Gonçalves e Rafael de Freitas. O estudo abrangeu os 10 bancos que estão com o nome na tela e possui como objetivo demonstrar a capacidade analítica de uma abordagem relacional ao uso do quadro teórico de Bourdieu e da ferramenta estatística Análise de Correspondência Múltipla, ACM, para estudos organizacionais. Trabalho embasa-se na teoria sociológica de Pierre Bourdieu e no conceito Organization as a Field, cunhado por Amy Byron Johnson. Temos que a teoria sociológica de Bourdieu utiliza de uma abordagem relacional para representar a realidade, apaziguando a dicotomia do objetivismo e subjetivismo. Bourdieu apropria-se do termo capital da economia e o complementa, criando 4 tipos. Econômico, corresponde à noção de patrimônio; cultural, corresponde à educação e evolução; social, corresponde às relações pessoais; e o simbólico, corresponde ao valor visto pela sociedade. Bourdieu resgata conceituados para compor de maneira central sua teoria, pois é por meio dele que Bourdieu apazigua a dicotomia entre o construtivismo e o estruturalismo. Amy Byron Johnson formou o conceito de Organization as a Field, traduzido literalmente organização como campo, para entender a organização como campo e conseguir aplicar os conceitos de Bourdieu em uma análise organizacional. A financiarização dos Davis como uma revolução copernicana é o termo usado para descrever o processo que mudou o ponto de orientação da sociedade para o mercado e as demais instituições financeiras. Portanto, o modelo de concepção de organização imposto não é mais focado no crescimento da empresa, mas na rentabilidade e no valor gerado do acionário. O estudo utilizou a pesquisa documental para construir a trajetória histórica dos dirigentes das 10 organizações para identificar as ações de capital que eles possuem, e a análise dos dados foi realizada pelo emprego da ACM, técnica estatística proposta por Bourdieu para a análise da distribuição relativa de capital. Ao final das análises, obteve 3 resultados que serão apresentados a seguir. A partir da número de propriedades obtidas, podemos observar a distribuição das propriedades e a configuração do campo de poder. Podemos ver que o eixo Y do plano cartesiano está fortemente associado ao capital cultural. Na sua região positiva, encontramos propriedades relacionadas a um maior grau de capital cultural; sua região negativa, temos um menor grau de capital cultural. Assim como existe uma divisão entre as áreas de conhecimentos, na qual as ciências humanas localizam-se próximas ao limite superior do gráfico, e as ciências exatas estão próximas da origem do plano ou em sua região negativa. Existe também uma relação desse eixo com a trajetória dos agentes, pois as propriedades dessa característica localizam-se em regiões distintas. O eixo X do plano cartesiano está associado ao capital social e ao capital simbólico, em sua região negativa, encontrando a propriedade de não possuir variáveis referentes a esses capitais, e em sua região positiva, encontrando as propriedades de possuir essas mesmas variáveis. O Pod Factor Mining R utilizado também permite pautar os agentes sobre a número de propriedades obtida pela ACM, consequentemente posicionando esses agentes dentro do campo de poder, representado pela número de propriedades. Outros 4 clusters foram identificados a partir de análise de clusters segundo os métodos hierárquicos utilizando a estatística. O cluster 1 azul é composto por 23 indivíduos, cuja característica principal e que o distingue dos outros clusters é não possuir uma pós-graduação. Somente o Banco do Brasil não possui dirigentes neste grupo. O cluster 2 amarelo é composto por 40 indivíduos, cuja característica principal é ter frequentado ao menos uma instituição nacional durante a pós-graduação, com exceção de 3 dirigentes, que não foram agrupados ao cluster 4, pois possuem uma menor quantidade de capital social e de capital simbólico, ficando mais próximos do cluster 2.
Todos os bancos analisados possuem indigentes neste grupo. O cluster 3, Sinda, é composto por 6 indivíduos que possuem alto capital social e alto capital simbólico, e se envolvem na disseminação da cultura e da educação, cuja característica principal do cluster é dedicar a vida acadêmica às ciências humanas. E os bancos que possuem dirigentes neste grupo é o Bradesco, Caixa, Itaú, Unibanco e PagBank. E, por fim, temos o cluster 4, vermelho, composto por 22 indivíduos que possuem alto capital social e alto capital simbólico, cuja característica principal é ter frequentado ao menos uma instituição internacional durante a pós-graduação, e somente o banco Caixa e PagBank não possuem dirigentes neste grupo. Identificou-se 4 tipos de agentes no campo do poder analisado. Um que possui relativamente alta quantidade de capital cultural, de capital social e de capital simbólico. Um segundo que possui quantidade considerável de capital cultural e utiliza para suprir sua baixa quantidade de capital social e ou capital simbólico. Um terceiro que é o inverso do descrito anteriormente. E um quarto que utiliza sua extensa trajetória interna na organização como forma de suprir sua baixa quantidade de outras formas de capital cultural, de capital social e de capital simbólico. No campo de poder analisado, vemos que ele apresenta a seguinte ordem decrescente de tipo de capital mais valorizado, começando pelo cultural, social, simbólico, por fim, o econômico. Também temos que as instituições frequentadas pelos agentes para acúmulo de capital cultural funcionam como forma de diferenciação de capital cultural entre eles, assim como atua como uma forma de capital social e, em alguns casos, de capital simbólico. Também foi possível identificar as formas que mais diferenciam os agentes dentro do campo do poder, que, devido à propriedade dos capitais serem intercambiáveis, elas podem representar simultaneamente mais de um tipo de capital. Elas estão listadas abaixo, caso queiram ler uma por uma, só pausar a apresentação. Por fim, temos as elipses que foram criadas com apoio do software estatística e usada a posicionamento dos agentes para delimitar os seus limites, no qual podemos observar que o grupo dominante detém grande parte das formas valorizadas de capital e busca manter o status quo do campo, enquanto o grupo desafiante detém uma menor quantidade deles e busca subverter esse status quo. Dessa forma, temos que foi possível demonstrar a capacidade analítica do quadro teórico de Bourdieu e da SEMI para o estudo da cultura organizacional, de que a SEMI pode ser utilizada para verificar as formas mais valorizadas de capital dentro de um campo de poder, mesmo com um nível superficial e limitado de informações, e dessa forma ela pode ser utilizada como ponto de partida de um estudo da cultura de uma organização. Portanto, recomenda-se construir uma agenda de pesquisas e estudos que utilizem e explicitem a ACM e sua capacidade analítica para difudi-la na literatura organizacional. Aqui temos as referências das principais obras utilizadas para a construção do referencial teórico. E eu agradeço a atenção a todos. Olá, Estudo sobre simbolismo. título do meu artigo, Espaços Urbanos e Familiares com Criança, Coloquei o da... Organização de Famílias Urbanas nos Estudos Organizacionais. É um artigo de minha autoria, Samuel Quebrado Cardoso, da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, juntamente com o professor Isaac Gélia Silva de Oliveira, da Universidade de Madrid. Primeiro eu vou introduzir um pouco a temática, então partimos de uma conceitualização de família, só que para nós a família não é a família nuclear, né, composta por mãe, pai e filhos, mas é uma família que visa compreender os processos de organização desses membros familiares. Então, uma perspectiva voltada para o organárico da família, entendendo a família como uma organização a partir dos estudos organizacionais. Então, com essa proposta de conceito, a gente pode abarcar diversos tipos de família que existem em nossa sociedade. Por exemplo, mães solos, pais solos, famílias em que a avó é a principal criadora,
cuida dos filhos, né, de toda a questão familiar, matriarca, famílias homoafetivas e inúmeras outras formas familiares, né, existentes. Então, utilizamos a perspectiva do organálisis para investigar como são os processos de organização das diversas famílias. E, né, utilizamos a lente dos estudos organizacionais para isso, a partir também dos espaços urbanos, utilizando principalmente o setor para introduzir sobre a cidade praticada, né, como que as cidades podem ser compreendidas pela perspectiva do praticante. E aí, o principal gap da pesquisa, aos objetivos, é compreender como o bairro pode ser um fenômeno potente para investigar as infâncias, né? Como que as infâncias se relacionam com esse bairro, com as estruturas familiares. Nossa metodologia é qualitativa e, mais à frente, iremos apresentar também justificativa, a relevância do texto, e assim como as suas contribuições teóricas e sociais. Então, como mencionei, o referencial teórico parte dos estudos organizacionais para compreender como os espaços urbanos se organizam com essa família, que não é a família nuclear, é uma família compreendida a partir de várias perspectivas, que não importa quais são os membros da família, mas sim como que eles se organizam no seu cotidiano. Nesse sentido, o programa de pesquisa é como o bairro se relaciona com o organizar familiar no cotidiano de famílias com crianças. E aí o objetivo da pesquisa é compreender como se desvela a relação entre o bairro e o organizar familiar no cotidiano de famílias com crianças. A metodologia foi qualitativa, tivemos 8 famílias entrevistadas. Elencamos como pontos em comum que a família tivesse pelo menos um filho menor de 5 anos, e todos eles de uma Espírito Santo. O perfil dos entrevistados, a maioria mora em áreas metropolitanas, são de classe média e possuem filhos em escolas. Tem 31 e 48 anos, de no mínimo 1 e no máximo 3 filhos. As entrevistas foram online, foram gravadas e transcritas, e a duração das entrevistas foi de 15 a 45 minutos. Então, apresentamos aqui os principais softwares que mediram os resultados a partir da análise das entrevistas, realizamos 7 categorias de análise. Mediram esses dados. Então, trazemos a pandemia, escola, rede de apoio, rotina, parquinhos, espaços e bairro. Na principal categoria pandemia, na primeira categoria pandemia, elencamos assim, alguns trechos dos entrevistados, e eu vou ressaltar não dá tempo de falar todos. Então, a mãe ressalta, né, que durante a pandemia, os filhos não fizeram aula online. Não quis me preocupar com isso, mas eu tentava ter uma atividade para eles brincarem. O bairro também foi um assunto recorrente das entrevistas. E aí, por exemplo, no bairro em si, eu não levo ela, a criança, para fazer nada, pois eu acho muito perigoso. Levamos mais em bairros vizinhos para ela brincar. E aí a mãe está elencando aqui os perigos do bairro que ela reside e como eu não tenho coragem de levar a filha para brincar ali. E aí o perigo ela está falando de assalto, de tráfico de drogas, e inúmeras outras coisas. Aí trata-se também dos espaços. Então, por exemplo, estar na praia já distrai a criança, pois é um espaço aberto. Lá na roça não tem muito contato com a natureza. Eu faço de tudo para levar eles na praia. Então, o pai do salto, conta que os espaços abertos são importantes para a infância do filho. Na categoria parquinhos,
Por exemplo, uma mãe ressalta que a filha gosta muito de brincar no parquinho com o vizinho. É o que ela mais gosta de fazer. Então, vamos no espaço do parquinho, é importante para a infância e também para a organização da família. A questão da rotina também a gente bastante. Então, é uma correria mesmo. Um lava a louça, um coloca roupa na máquina, muito corrido. E aí, o pai está relatando como que é uma correria, né, organizar a família. Nesse caso, é um pai que tem 3 filhos. Alguns ressaltam também a questão da rede de apoio, que é ter um suporte de pessoas que você confia para te auxiliar nessa tarefa. Então, no entrevistado, por exemplo, ressalta: com a minha família não posso contar, porque esses caras moram longe, né? A cuidadora é o meu ponto de apoio, ela precisa contratar um serviço, vai ser o ponto de apoio dela. E aí tem também a questão da escola, né? Por exemplo, a gente se mudou para cá, para esse bairro recente, porque é perto da escola dele. A escolha da escola vem em primeiro lugar de tudo. E aí a mãe ressalta como que é importante para a família dela estar próximo da escola dela. E aí, já finalizando, nós concluímos os atravessamentos sociais, espaciais, temporais, econômicos e familiares, nessa relação entre organizar urbano e familiar da infância. A criança, dos términos do organizar familiar. Então, muitos dos relatos, nós observamos como que a criança é o centro desse organizar, que passa por outros aspectos também. O bairro de residência e o espaço urbano é crucial e ele estrutura e organiza essa infância. Então, observamos uma relação entre bairros nobres e bairros periféricos dos entrevistados. 2 residem em bairros periféricos, e nesses bairros a gente observa como que as famílias ressaltam outros períodos, né? Período de tráfico, período de assalto, medo, e outros aspectos para além do que a gente observou nos outros bairros. E as condições estruturantes que moldam as pessoas e a sociedade desde a infância, né? Ressalta a desigualdade social brasileira como um todo. É isso, muito obrigada. O próximo último. Vanessa Freitas, através do trabalho sobre simbolismo, um olhar sobre as representações sociais do trabalho docente. O trabalho docente é uma ajuda recorrente em muitas plataformas de política, em muitos programas, em muitos outros estudos. Apesar disso, ainda há uma visão diferente, âmbitos diferentes de entendimento sobre esse trabalho, uma vez que no imaginário popular, o docente, ele restringe-se à aula, à sala de aula, mas há muitas outras atividades pouco visíveis do trabalho docente, voltadas para o administrativo, voltadas para elementos sociais, que também fazem parte dessa rotina de trabalho. E aí, nesse estudo, a gente busca ver isso a partir dos estudos da prática, uma área do sobre simbolismo, a partir de uma reflexão por meio do cotidiano e das representações sociais desse trabalho docente. São contribuições desse estudo, a articulação de estudos sobre simbolismo, teoria das representações sociais, como entes para refletir sobre o trabalho docente, além disso, uma utilização do trabalho docente ao expor elementos desafiadores do trabalho que nem sempre são alvos de investigação, ou são destacados nas investigações. O programa de pesquisa que nós buscamos responder é como os simbolismos são articulados na teoria da construção da teoria das representações sociais, para tratar do trabalho docente nos estudos organizacionais, tendo por objetivo identificar de que forma os simbolismos são articulados na teoria das representações sociais, para tratar do trabalho docente nos estudos organizacionais. Os simbolismos são os aspectos que fazem parte da vida humana, através de símbolos que são compreendidos e interpretados pelos sujeitos. Os símbolos são interpretados de diversas formas e são transmitidos ao longo do tempo, através da linguagem, através de histórias, através de mitos
os quais eles vão, de alguma forma, fazer parte da cultura. A cultura é entendida aqui como algo público, exatamente porque é construído socialmente. Seus significados e aprendizados são construídos no compartilhamento entre os sujeitos. E esse compartilhamento das reinterpretações das histórias humanas. Então, quando eu penso numa organização, eu entendo que ela é influenciada e influenciadora da cultura, porque ela é composta de diversas culturas individuais que formam a cultura dessa organização. E, tendo, por um outro ângulo, pela vertente da teoria das práticas, uma outra vertente da teoria de cultura, a gente percebe que o entendimento de como as ações, as práticas, elas moldam a forma de entender e de ver a vivência dentro das organizações, da vivência também, por meio das ações, das práticas. A teoria das representações sociais, no outro campo também da cultura, ela já vai perceber isso, ela vai buscar investigar como o social individual e coletivo é construído e se torna estável, através de dois processos, o qual ele chama de ancoragem, que é a classificação dos elementos sociais, se vê, e a objetivação, que é a reprodução dessa classificação e interpretação das ações para a sociedade. Vou colocar novamente na sociedade. O trabalho docente, que tem algo desse estudo também, ele foca no conceito da imagem social desse trabalho docente. Muitas vezes é pejorativo, voltada para o ritmo de desvalorização, falta de recursos, e que marcam como a sociedade percebe esse trabalho, que, ora, contribui para desestimular as pessoas no exercício desse trabalho e que também colabora para a ação voltada a esse trabalho. Este é um estudo teórico, então, ele foi dividido em 3 eixos de discussão. O primeiro eixo de discussão está relacionado aos elementos simbólicos associados ao trabalho docente, onde seus postos de elementos como a sala de aula, a aula expositiva, como elementos que demonstram que se entende dessa sala de aula, os símbolos desse trabalho, que não se restringe a isso, mas que estão associados à forma como a escola é tratada, a forma como os símbolos que envolvem o processo são tratados, são fazem também a forma como o professor é pensado socialmente. O segundo eixo são os elementos de representações sociais nos estudos sobre o trabalho docente. Esses estudos, eles normalmente associam elementos não cognitivos do trabalho docente, elementos de sofrimento, de dor, de desvalorização, e que mudam ao longo do tempo, né? Que marcam como a profissão sofreu com uma desvalorização ao longo dos anos, saindo de uma profissão extremamente requisitada, benquista, uma profissão desvalorizada, mal vista, até mesmo, desestimulante, né? Na verdade. O último eixo de discussão são os estudos de simbolismo, o olhar sobre as representações sociais no trabalho docente, onde percebe-se que a forma como o trabalho docente é percebido, desenvolvido, né, essa representação do trabalho relacionado com as formas de perceber seus símbolos. Então, se a escola não é valorizada, o docente também não é valorizado, o docente também não é bem remunerado, ele não tem recursos. Então, tudo isso compromete o trabalho. A forma como esses símbolos que a escola, a sala de aula, a relação profissional são tratados, demonstram o quanto ainda há recursos a serem melhorados pela educação. Nas constelações finais, essa relação de meios de lentes diferentes, cada um dos temas que eu trouxe, percebe que o quanto o professor ainda é associado exclusivamente à sala de aula, pouco se vê, pouco se valoriza as outras atividades relacionadas, e como essa relação com esses outros elementos, como a própria educação, reflete a forma como o trabalho docente é percebido. Uma vez que, apesar de estar nas plataformas, não há uma ação efetiva na melhoria da educação, não há uma ação efetiva para a melhoria do trabalho docente também. Então, não entendo esse trabalho sendo relevante e importante, e por isso não há
ele trouxe uma busca para melhora disso. É possível perceber também que dentro desse contexto não é só o docente o elemento que faz parte. O papel das pessoas, dos espaços físicos, dos não físicos, os significados de todos esses elementos estão ligados às transformações contínuas do trabalho docente, mostram como oportunidades para superar esses desafios que precisam ser desenvolvidos pelos níveis educacionais. Mostram que a valorização da educação, a valorização da escola, das instituições de ensino, todos os seus níveis, e da escola são formas de tornar melhor esse trabalho docente, e trazer o valor real. Muito bom. Bom, excelentes trabalhos. Agora nós vamos fazer uma proposta aqui para a gente fazer encaminhamento. Nós temos 50 minutos, né? Então, a minha proposta é que a gente privilegie primeiro os autores, né? Eu acho que vocês podem contribuir um com o trabalho do outro, e também se quiser falar um pouquinho do seu trabalho. Aí, então, a gente deixa aí 30 minutos para ter tudo isso. Depois, o Rafael, você tem perguntas para fazer? Sim. Aí eu vou passar para o Rafael e deixar só 10 minutinhos para mim. Enquanto líder, eu quero que também gostaria de falar com vocês. E eu tenho aqui uma sugestão para cada um só. Então, a gente pode começar com vocês. Eu vou pela ordem dos tempos, né? Você pode falar um pouco do seu trabalho e também fazer apontamentos ou perguntas para cada um deles. Tá. Então, meu trabalho foi sobre culturas, né, no plural, na perspectiva mais interpretativista, um pouco diferente do colega que fez uma pesquisa um pouco maior, né, ou não? Então, no meu ver, ele dialoga diretamente com o seu trabalho de certa forma, porque o campo, para Bourdieu, é um espaço social de disputas pelo poder, que seria o poder simbólico, né? De poder mandar, de certa forma, na cultura daquele campo. Pode ser um espaço social, por exemplo, um grupo coletivo de um bairro, ou uma organização, tanto até que o meu foco foi na organização. E nesse sentido de várias culturas, porque dentro de um campo, ele contém outros campos e é contido por um outro campo maior ainda. Por isso tem várias culturas incertas numa mesma cultura. Quando eu falei que é um pouco diferente, né, no sentido de a forma de como a Martin ela traz de estudar as culturas, ela talvez, né, muito provavelmente ela não traria um resultado do tipo ou traria um resultado, mas talvez falaria no final, mas isso daqui a 10 segundos pode mudar. Então, esses retratos, né, de cultura que existem, igual ela fala, tem a perspectiva da integração, que é isso. A gente pode fazer um mapeamento de uma cultura, mas, na verdade, existem, né, também as que estão diferenciadas, as que estão fragmentadas. E aí, a forma de a metodologia que mais utiliza, né, esse tipo de que evoca, né, a Martin, elas são metodologias um pouco mais menos empiristas no sentido de ser mais quali. Então, eu não sei como que sua pesquisa, se você aplicou questionário, foi? Não, então, foi uma coleta de informações para construir a trajetória histórica, e a partir dessa trajetória histórica, eu com o meu orientador, a gente conseguiu determinar certos elementos como uma forma de capital. Então, de certa forma, a gente pegou uma ferramenta quant para depois jogar um qual em cima. No sentido de, por exemplo, uma instituição, seja, por exemplo, a Harvard. É um local que a pessoa estudou, acumulou capital, tipo, conhecimento de Harvard, mas também serve como uma forma de se diferenciar dos demais, né? Tanto pelo nome, pelo prestígio, e tem vários desses outros fatores que seria muito mais no quantitativo, mas a questão do qualitativo, seria qualitativo, né? Mas a questão do quantitativo é que a abordagem dele é muito comparativa. Você tem que estar... Só faz sentido para aquele círculo social, as características. Por isso que você tem que pegar a quantidade, né? Fazer essa relação, tipo, eu comparo com esse, tanto é que foi a ferramenta que fez esse estudo, né? E ela mesma fez aquele mapa de propriedades. Sim.
Eu acho que talvez o que eu acho que eu entendi o que você esteja falando, é justamente isso, que a Martin vai falar de 3 perspectivas. Esse estudo que você fez, me parece, que está em consonância com uma das perspectivas, que é a da integração. Talvez a Que integração. são os estudos quantitativos mesmo, que vê que a questão do consenso, e tudo, né? Talvez esse também seja o problema do trabalho. Que, por exemplo, o meu, eu não explorei ele totalmente também devido a limitações, porque o próprio Bourdieu diz que ele tem um campo, é uma trindade, né? O campo, os hábitos e o capital. E a parte dos hábitos é muito mais subjetivo, precisa de entrevistas muito mais a fundo, e eu não tive essa oportunidade. Por isso que pode ser que pareça que é muito mais quantitativo. Porque por exemplo, eu fiz uma parte e parei ali por essa questão. Embora estejam bem ligados, né, ele está falando de um fenômeno e você está falando de outro. Né? Ele só diz assim, enquanto fenômenos, ele está dizendo ciência diferença, porque é uma perspectiva, né? Integracionista, a sua perspectiva integracionista, e ele está trazendo as outras, porque o que a Martin fala que a gente trabalhou em fenômenos sociais e culturais, a partir das 3 perspectivas, nós complementamos. E assim, a cultura, né, nos estudos organizacionais, ela surge mesmo, né, nessa ideia de comparativo, né, lá na década de 80, na década de 90, lá né, trazendo para o Brasil mais assim. Talvez, né, fora isso veio um pouquinho antes. E aí vem com caminhos um pouco mais, né, e sem falar que é melhor ou pior, mas com um caminho um pouco mais funcionalista, no sentido de tentar trazer visões mais sistêmicas, mais integralistas, assim, e a partir ali no final da década de 90, no início do século XXI, a gente já tem estudos lá do Sul, já destrinchando a cultura, entrando, no sentido de trazer mais, evidenciar mais essas subculturas, e sub também não no sentido negativo, mas no sentido do tipo... talvez valha a pena também estudar muito local do que fazer não só fazer estudos comparativos em grandes corporações, na qual eu vou entrevistar 15 mil funcionários com questionários. Talvez eu consiga entender mais da organização, olhando um pouco mais para um local mesmo assim, para um menor número de indivíduos, e promover mudanças como consequências, assim, se for a intenção também fazer mudanças. E aí, é isso, assim, a minha pesquisa, eu utilizei as 3 perspectivas da Martin, são perspectivas, então não são paradigmas, não são modelos, elas são permeáveis entre si, então né, são caminhos para você olhar para uma organização. Ela pode um pouco de uma pesquisa mais quant, não estou falando que é melhor ou pior, né? São correntes epistemológicas um pouco diferentes, e aí eu utilizei a pesquisa dela para fazer análise de um contexto organizacional. Hoje no doutorado não estudo mais cultura, mas é uma coisa que quando a gente viu uma revisão integrativa de 2019, a gente viu que ainda os estudos funcionalistas, eles são, né, são os que predominam, e muitas vezes são até comercializados por empresas de consultoria que vendem uma imagem e como você pode melhorar. Inclusive, teve uma disciplina que eu dei que a gente fez exatamente uma crítica, né, que muitas pessoas, nos últimos 10 anos, importou-se para o Brasil o modelo Google de empresas. E aí esse modelo nem sempre vai dar certo aqui. Aí a gente retoma essa discussão, né, lá da década de 80, 90, desse ideal comparativo. Será que eu consigo trazer uma cultura de uma outra organização para a minha organização? Será que é passível de ser mensurado ou não? E assim, como os outros estudos, inclusive o seu cita cotidiano, né? Como contribuição, assim, eu vi que a gente tem estudado, e um outro estudo também falou de Serton, eu não sei, foi o da Sana. Com o meu orientador, a gente está estudando cotidiano, acho que vale a sigla. Eu acho que é interessante trazer, a gente está estudando muito Lefebvre agora, que a gente já tem incorporado nos estudos organizacionais, mas ainda não veio com tanta força, igual, por exemplo, cultura veio lá da antropologia,
acho que você até citou Geertz, acho que você ou da Sandra, e aí, com contribuição, dá uma olhada para esses autores aí, Certeau, Geertz, Certeau, Lefebvre, que podem também ajudar a ver o cotidiano de uma forma, de um outro campo, mas que pode, talvez, te ajudar a entender, sei lá. Ele trabalha com tríades, é muito interessante. Tem cursos, enfim, está sendo bem interessante. Por hora eu vou falar isso, vou deixar. Eu vou ser a chata do horário, tá, gente? Você quer falar mais alguma coisa? Não, é mais para dizer no sentido de que o meu artigo em si foi o meu próprio TCC, né, que eu estou graduando agora, portanto, pode ser por causa disso que tem algumas limitações no quesito de elaboração da própria estruturação teórica, e porque foi muito mais, como eu fiz em conjunto, né, tudo mais, foi muito mais para construir nessa parte do aluno conseguir pesquisar, entender uma teoria por si e desenvolver algo a respeito sobre isso. E no quesito de que foi muito mais... Esse tema em si, né? Eu peguei ele numa optativa, gostei do assunto, né? Procurei o professor, ele topou ser meu orientador nessa linha de o poder na organização e como a cultura interfere nisso, que tipo, ela acaba ditando o topo para baixo. Né? É o seu, né? Isso, Silvia. Então, eu acho que no caso do rumo que a gente tomou, né, da conversa, acho que o meu trabalho, que a gente buscou, no caso, é mostrar a construção social, né, e a cultura como sendo essa construção social. Então, você acabou de falar que a relação de poder de cima para baixo, e no meu caso, eu entendo que essa relação de poder ela está distribuída em todos os campos. Eu não ignoro a influência das camadas baixas na cultura da organização, até porque eu entendo que a cultura da organização é construída por todos os sujeitos. Então, por mais que a gente veja uma cultura predominante, isso a gente vai ver, até porque as relações dentro da organização vão permitir isso, mas elas são influenciadas pela cultura que está ali. O gestor, na hora que ele desce para falar com as outras camadas da organização, ele vai ter que mudar um pouquinho o traquejo da forma de falar, a forma como ele vai expor os objetivos, baseado na cultura que ele sabe daquele grupo com que ele está se relacionando. Que é o que o amigo falou. Existem diversas culturas e eu vou acessando a forma de cada uma dessas culturas na minha relação. E aí eu vou construindo a ideia do que é aquela organização de uma forma geral, mas sem limitar o específico. Eu também preciso olhar para o específico, eu também preciso entender que existem diversos pontos ali. E isso que vai construir o que a gente entende como aquela realidade que está ali naquela organização. Então, o trabalho, apesar de eu focar no trabalho docente, e eu por isso eu não quis trabalhar um tipo de nível docente, ali eu não especifico se é nível básico, se é nível médio, se é nível superior. Eu estou trabalhando todos os docentes, é uma visão do que se entende por docente de uma forma geral. E de uma forma geral, os problemas e a parte pejorativa é igual para todo mundo. Não é porque eu sou professor universitário que alguém me vê melhor. Na verdade, até às vezes me vê pior, né? Porque você faz o quê? Você faz o quê, né? Quem nunca ouviu isso? Você faz o quê? O que é que vocês fazem lá? A pessoa dá aula. É uma visão, assim, que é para todo mundo. Então, o professor lá do nível básico tem um trabalho tremendo, porque além de ensinar, ainda tem que lidar com a dinâmica das crianças. E é difícil hoje lidar com a dinâmica de criança. Adolescente tem outra. Então, assim, são muitas características, mas os problemas são muito parecidos. Então, está relacionado a essa forma de entendimento, que é o que as representações sociais fazem. Não, a Samela está lá. Vocês me escutam? Sim. Ah, que bom. Desculpa, eu tentei de tudo aqui ligar minha câmera, mas não está aparecendo, né? Não. Vocês não vão ver toda a maquiagem que eu preparei aqui. A gente já viu no começo. Não, primeiro, parabenizar os colegas, né? Acho que tem trabalhos muito interessantes aqui na sessão. Eu estou debruçada para essa temática da cidade, dos parques urbanos. Também costumo relacionar isso com a infância, né? Já venho trabalhando com isso desde a minha dissertação. Então, já é uma temática que eu me debruço bastante.
E esse artigo a gente fez numa disciplina, né? A Vanessa Caí, ela é minha colega do doutorado, então a gente tem uma disciplina que é prática, então a gente vai construir o artigo no decorrer da disciplina, assim. E falta, assim, né, eu sinto uma própria crítica do meu texto, que falta me debruçar mais nas considerações finais, né, e tornar o texto mais robusto, assim, nessa conclusão dele, né. E eu estou nessa temática do cotidiano, como o colega falou, os sertões, o Lefebvre também, que está ali na tese agora. E é bem esse olhar dos sujeitos, né? Como que os sujeitos, os praticantes, constituem a organização. E como que a organização não ela pode ser melhor compreendida se a gente olha, muitas vezes, de baixo para cima, né? Como que o poder vem sido constituído pela base e sempre onde há poder também há resistência, né? E a relação e a cultura é feita por essas duas coisas também, né? Acho que eu fiquei pensando um pouco nisso quando vocês estavam com esse debate, né, do poder nas organizações. Sempre onde tem poder tem resistência. Então, muitas vezes a cultura quer ser imposta, né, de cima para baixo, mas não é sempre que isso é possível, pois existe a resistência de quem está ali praticando e constituindo essa organização no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, que eu fiquei pensando e vou continuar acompanhando por aqui. Obrigada. Obrigada, Samila. Bom, vocês querem mais? Tanto que vocês comentaram disso aí, é que é o que seria a temática central de Bourdieu, né, que é a disputa dos poderes. Porque a base, né, que vocês chamam, é o grupo desafiante, né, que busca inverter essa ordem, porque o que diz de cima para baixo é porque, como o pessoal de cima tem mais poder, mais, querendo ou não, eles vão jogar a cultura deles para baixo, acaba sendo aquele dominó, né? Mas tem essa tentativa de subversão, só que acaba que dentro do campo, por meio da quantidade de capital, você tem mais força ou não, e acaba tendo esse embate que todo mundo fala que tipo, é a construção das diversas culturas. Mas é muito mais isso que, tipo, querendo ou não, vai ser sempre dessa estrutura que o de cima joga para de baixo, o de baixo acaba tentando jogar para o de cima, né? Esse que seria o fenômeno das transformações que a gente vê. Eu tenho visões um pouco diferentes. Eu tenho uma visão mais positivista. Então, eu sofri um pouco lendo o seu artigo, porque o título foi bom. Não, foi bom. Exatamente. Eu segui exatamente os seus títulos. Então, brincadeiras à parte, assim, eu tenho uma visão positivista, eu trabalho numa empresa de tecnologia, uma fintech, na verdade, então o PagBank, PagSeguro, eu trabalho lá. A gente segue o modelo do Google, né? E o que eu gosto, assim, da parte da cultura, como eu disse para vocês no começo, a professora não estava aqui, não é minha linha de pesquisa, né? Mas eu tive uma matéria de cultura organizacional, então eu vou me arriscar aqui um pouquinho, porque minha dissertação ela esbarra um pouco em cultura organizacional. E aí eu uso o Shine, né? Eu gosto muito do Shine. E quando eu comecei a estudar, eu gosto muito de pegar as teorias e enxergar no meu dia a dia aquela teoria funcionando. E vocês estão falando de baixo para cima, de cima para baixo. O Shine traz muita responsabilidade da cultura para o líder, né? Porque o líder ele traz a cultura, ele vem realmente com uma cultura, né? Eu acho que alguns de vocês citam isso, né? São essas culturas individuais. Ele vem com valores, na verdade, deles. Eu não digo cultura, ele vem com valores que são as suposições básicas ali que compõem de coisas que ele aprendeu em outros empregos. Então, ele fez um trabalho, ele usou determinados valores, aquele valor vai dando certo e ele vai internalizando cada vez mais aquele valor. Então, eu vejo muito dessa questão da cultura, do líder propondo maneiras novas de trabalhar, por mais que o time tenha outros valores, se aquela nova maneira de trabalhar funcionar, o time começa a absorver aqueles valores também, porque está funcionando, né? Eu acho que você tem um conflito
quando não funciona, que aí ele está ele está propondo valores ali naquela organização, né, aqueles valores não estão trazendo o resultado que aquela organização precisa. E aí, da parte da pesquisa, né, eu acho que eu li Martin, eu li alguns capítulos do Mapping the Terrain lá da Martin, e ela cita essa coisa esse dilema, né? Tipo, a cultura é única ou a cultura é compartilhada? Que é mais ou menos assim. E aí eu entendo que a cultura de todo lugar ela é única, ela realmente é única, porque você tem pontos específicos muito característicos daquela organização, porque ela é composta de pessoas diferentes, que passaram por problemas diferentes, que criaram valores diferentes. Mas quando eu olho um exemplo, o PagSeguro, Vale do Silício, empresas do Vale do Silício, eu vou falar que não tem característica de cultura igual do Facebook, do Google, da Microsoft, né, de outras empresas. Tem características idênticas, assim. Então, quando você olha a cultura, ela é isso, né? Eu acho que ela tem pedaços que elas são replicáveis, digamos assim, elas são replicadas, e esses pedaços eu acho que numa pesquisa ética você consegue fazer, né? E aí você consegue comparar, né? Claro, eu quero entender a cultura como um todo. Você nunca vai conseguir entender a cultura como um todo, porque é um processo muito mais exploratório. E aí, a partir do interpretativismo, ele entra como o solucionador, digamos assim. Então, e aí, no teu artigo, eu achei você muito categórico em algumas afirmações ali, né, que você não pode afirmar, né, não se pode afirmar por conta de estudos empíricos, e eu só, de novo, vou dar um passo para trás aqui, eu sou um estudante de mestrado, então, perdoem a ignorância, mas, assim, eu acho que não dá para ser tão categórico por conta desses pedaços que eu acho que dá para você mapear, dá para você tomar conclusões, né? E da minha visão de gestor, eu sou gestor há mais de 10 anos, eu vejo claramente pontos muito parecidos nas empresas, né? Que dá para a gente realmente copiar, dá para a gente fazer. E apesar de vocês não terem citado Schein, é o autor de cultura que eu acho que mais cabe para você fazer pesquisa. Posso fazer um comentário aqui? Quando você fala essa questão das empresas, assim, como funcionário público, eu percebo isso no funcionário público. Você tem características que você consegue identificar em qualquer organização pública. Características culturais, né, que você consegue, toda a burocracia, né, da estabilidade. Sim. Vira até comédia. Posso fazer um comentário? Porque eu penso que eu tive experiência diferente, assim, trabalhando em duas instituições diferentes, as duas particulares, as duas no centro de São Paulo, e eu totalmente diferente, assim, linguagem diferente, comportamento diferente, valorização diferente, processos com uma lógica totalmente invertida. Então, eu fiquei muito impressionada, depois de ter estudado cultura com a professora Darcy também, né, do quanto pode ser diferente, mesmo estando em ambiente semelhante, regional até, né? Mas aí eu volto para a questão da identidade individual, né, de cada um, da sua programação, que vem muito em função da família, da religião, das influências que você teve. Então, né, uma escola confessional tem uma linguagem e tem uma estrutura da igreja mesmo, né, que traz toda essa cultura externa para dentro. A outra com um governo, né, com linguagens também totalmente diferentes. Então, eu acho que o espaço externo, pela experiência, né, o espaço externo influenciou totalmente e fez com que duas empresas do mesmo segmento, com o mesmo tempo, da mesma região, fossem, né, assim, seguissem em caminhos diferentes. Acho que tem recortes, né, porque as duas têm o mesmo objetivo, mas olhando para, talvez, subculturas, mas um subgrande, né? É bem diferente. E o último texto que eu li falava, que para mim foi muito novidade, e agora eu estou com isso na cabeça, né, que é falta de modelo de ajuste. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, né?
Mas eu acho que é essa que é a grande questão, né? O modelo familiar mudou, as regiões mudaram, os bairros mudaram, hoje ninguém brinca na rua mais, né? Eu sou da época que brincava na rua, então o modelo mudou e parece que a organização demora, tem um gap aí, né, de mudança. Por isso que eu acho que tem uma mudança entre a fala do gestor, do dono, do líder e a fala do funcionário, né? Porque ele vem de uma construção diferente do que o outro parou, ele também teve uma construção diferente, mas parece que não recalculou rota, né? Não baixou um aplicativo atualizado, assim, e as conversas não se alinham. É um ponto, voltando, até dar um exemplo parecido, eu falei, tipo, Vale do Silício, tem uma empresa chamada Oracle, ela também está no Vale do Silício, e ela não tem uma cultura igual a da Google, ela não tem uma cultura igual. O ponto que eu citei Vale do Silício era mais por conta das empresas de tecnologia e tudo mais, porque a gente tem qual é o modelo que a gente segue, né, lá no PagSeguro? A gente tem um modelo que os times, eles são muito quebradinhos, né? E cada time funciona como se fosse uma startup. Então, cada time tem autonomia, cada time... no PagSeguro é até meio louco, porque cada time tem um nome, tem uma missão, né? Então, você tem esse aspecto de... Você tem o PagSeguro como uma cultura, né? E realmente você enxerga uma cultura sólida, uma cultura única na empresa como um todo, só que cada time tem sua subcultura, né? Porque depende muito do gestor, eu volto para a Shine, né? Depende muito do gestor. Então, cada gestor ele traz o teu aspecto ali para dentro do time, e por mais que você esteja numa cultura como um todo, essa subcultura também é muito perceptível quando você está dentro do time. Bom, pessoal, eu vou assim, falar algumas coisas que vocês estão discutindo, mas antes eu queria agradecer muito, né, de vocês. Gente, posso só fazer uma coisa? Se a Cíntia puder falar um pouquinho mais alto, por favor. Tá. Desculpa. Obrigada. Bom, eu vou iniciar agradecendo a vocês por terem contribuído com o tema, né? É um tema realmente muito interessante, é um tema já antigo, né? Não é recente, mas a cada dia eu vejo que nós temos ainda tem muitas lacunas, muito a estudar, porque quando a gente está falando de cultura, nós estamos falando de uma dinâmica. E hoje, por exemplo, a gente podia estar discutindo as culturas organizacionais diante de um trabalho que não está fisicamente, né? Esse home office, teletrabalho, de interações que não estão mais apenas fisicamente. Então, nós temos ainda muitas lacunas. Ontem, né, num painel que nós fizemos sobre estudos organizacionais, uma pessoa levantou, mas a gente tem que estudar o que está na moda, e eu quero estudar algo que é antigo, né? Tem espaço para tudo, né? Esse antigo em estudos organizacionais, ele se torna novo dependendo, né, do olhar que a gente lança para ele. Então, eu agradeço muito de vocês estarem contribuindo, né? São trabalhos assim bastante interessantes, e eu espero que vocês continuem contribuindo. E bom, o Rafael se declarou, né, positivista, né, e eu vou me declarar no polo oposto. E o que eu diria para vocês, como estudiosa de cultura? Eu diria que depende, né, do que nós estamos chamando de cultura. Porque quando esse termo foi trazido para os estudos organizacionais, para a administração, que nós sabemos que não é um termo originário da nossa área, mas quando ele foi trazido de uma forma equivocada, né? E o Shai realmente ele é o maior representante, o Shai e o Hofstede são os maiores representantes, e talvez os mais citados na perspectiva da integração, que foi a perspectiva que deu início na administração dos estudos. Mas acontece que muitos autores vão falar, o Hofstede e o Shai não estudam cultura, eles estudam outra coisa. Porque quando vocês falaram assim, o modelo do Google, modelo, de que vocês estão falando? Porque lá dentro, se for esse modelo, né, de pode ir de tênis, pode levar o cachorro, pode ir de short, pode ir de biquíni, não sei o quê, de óculos de sol, esse modelo é de uma área de lá. Não é da empresa toda. Então, já começa por aí.
Nós estamos falando de quê? De que modelo? Que não é o modelo do Google. Inclusive, numa pesquisa recente, que eles queriam fazer a Google Town, uma cidade do Google, todo mundo igual a Hawaii, né? Todo mundo morar lá, e porque está ficando muito longe do trabalho, gastava muito tempo aí do trabalho. Gente, os maiores cabeças não puderam. O Google, é porque isso não é disseminado, mas o Google tem uma rotatividade enorme, os cargos mais altos, porque são caras brilhantes, tá? Porque não quer se sujeitar a coisa, não liga, nem liga muito para ganhar muito ou não, entendeu? Ganha muito é por acaso. A pesquisa... Então, assim, de que nós estamos falando? Quando você está falando de cultura, você está falando, às vezes você está falando da terra, mas você está falando de algo que as empresas querem ter e elas disseminam, né? Os nossos valores, então, são os funcionários. Aí, a primeira crise manda 1000 funcionários embora. Então, você está chamando isso de cultura? Então, depende, né? Porque quando eu comecei a estudar administração, que é muito mais tempo, vou falar quando não foi muito mais tempo, e então eu comecei a estudar na graduação, a gente estuda essa perspectiva, né, da integração, que é uma perspectiva gerencialista, porque é o que a empresa quer ter. Porque, por exemplo, você faz parte da cultura da empresa? Né, é a pergunta que se faz. Se você faz, você continua. Se não, eu te mando embora e coloco outro. Não é isso? Então, isso é uma tentativa de fazer essa integração, de criar esse consenso, que as pessoas vejam a empresa do mesmo modo. Agora, tem pessoas lá dentro que falam que concordam, mas não são concordando, não são estar ali, porque precisa do trabalho, precisa do dinheiro, gosta de estar ali. Né? Quantas vezes vocês disseram sim para alguém, mas no fundo você está falando, isso não faz de jeito nenhum. Né? Chega cedo em casa, meu filho, chega onde ela diz, tá, pai, eu chego escondido depois. Né? Então, talvez esse seja o problema dentro da área de administração, porque cultura, no seu sentido lato mesmo, que vem, né, que vem da antropologia enquanto ciências sociais, porque na verdade é anterior, né? Vem das ciências agrárias, esse termo, mas a antropologia é estudo do modo de vida. Isso quer dizer que não é alguém que está falando que é. A cultura, ela é observada no que as pessoas fazem, como elas fazem, o que elas gostam, como elas se relacionam, o que elas produzem em termos de comportamento social. Então, não é nada... Quem começou a estudar cultura e deu esse nome, formou esse campo de conhecimento, né, que são os antropólogos, eles iam para as tribos e faziam a famosa etnografia, que na administração a gente se recusa a fazer da forma bem feita, né, e começou, então, a ver como as pessoas fazem, o que elas fazem, como elas sentem. Ninguém estava preocupado ali em determinar determinar o que deveria ser feito, porque é a lei que determina o que deveria ser feito. Então, eu acho que esse trabalho da Martin é muito bacana, porque ela vem trazer isso dentro do campo da administração. Né? Então, são 3 perspectivas, porque ela não criou essas 3 perspectivas. No livro dela, quando ela mapeia o terreno, ela vai ver quem estuda o quê. Então, ela viu que tem um grupo ali que estuda essa perspectiva da integração, que é o Schein, Hofstede. Aí, vejam bem, o Hofstede vem com um estudo que é o mais citado até hoje, né? O mais citado na administração, e ele vem falar de uma cultura de países. Gente, a gente pode falar que tem uma cultura do Brasil? Hoje, principalmente hoje, a gente falaria que tem uma cultura do Brasil? Né? Se a gente pegar um país, o Brasil nessa extensão, né, do Nordeste, são várias culturas diferentes. Em Minas, eu moro em Minas, você tem Belo Horizonte, eu culturalmente estou mais próximo aqui de São Paulo, né? Eu pouco conheço as nossas vestes, os nossos estilos, eu pouco conheço de Belo Horizonte. Num país menor isso acontece também, qualquer país menor que for, vai ter várias culturas, não é uma cultura, né? Mas a gente insiste em falar a cultura organizacional. E numa organização, desse ponto de vista em que as pessoas produzem em suas interações, uma organização não vai ter uma cultura. Ela né? Ela representa várias culturas. E aí diz que a Martin vai trazer. Mas ela fala, olha, é legal se a gente analisar a partir das 3 perspectivas, que elas podem se complementar. Pode ter algum ponto, em algum momento, que todos tenham consenso, mas na vida humana, ter consenso, porque consenso significa todo mundo achar a mesma coisa, é muito raro.
E isso pode ser momentâneo. Porque nós estamos aqui, 3, 6, 7 pessoas, então nós vamos concordar com tudo. Se eu sair ali com ela e falar assim, olha, esse povo é tudo louco, eles beberam alguma coisa, tomaram alguma droga. Eu converso, ela já quer dizer, é momentâneo esse conceito. A gente volta aqui e fala, não concordo com você, não, eu tirei meu voto. A gente muda de opinião. A gente muda. O indivíduo muda, né? Então, assim, agora eu estou pensando uma coisa, daqui a pouco, de repente, eu posso estar pensando outra, agora imagina. Isso é que é cultura, porque a cultura, quando você está falando de cultura, você tem que pensar que as pessoas vão ter experiências diferentes, porque ela não muda do nada. A gente não muda de ideia, eu estou aqui pensando, mudei. Não, é porque você tem interações com outras situações, com outros conhecimentos, com outras pessoas. Então, quando a gente fala da cultura nessa perspectiva da integração, a gente está, na verdade, renegando a vida humana, né, que é composta de interações. Então, quando a gente está falando de organizações, que é um espaço, a gente teve muita crítica, e até hoje tem, né? A administração falar que em organizações tem culturas, isso até hoje é criticado. Porque é subverter muito esse conceito, né? De tirar ele muito de foco. Então, talvez, assim, eu não estou criticando, né? Continue, né, com seus estudos, porque eu acho que todos são úteis, né? Mas eu estou só assim, justificando por que tem essa diferença, né, de pontos de vista, pelo entendimento do que seja cultura. Tem que ser. 2 pontos, né, complementando o que você falou. Esse negócio das empresas acaba surgindo assim de relance no artigo meu, que é muito do que o Davis fala da financiarização, que como agora é tudo para o resultado, as maiores empresas, você acaba virando um case de sucesso e as pessoas tentam replicar. E acaba virando de que, agora fazendo um paralelo com você, né, que é a questão dos hábitos, que Bourdieu diz, que é a internalização de todas as experiências, de todos os espaços, todas as interações que você teve ao longo do tempo, e uma que acaba funcionando como uma mola. A partir de estímulos externos, tem essa reação e você faz o seu comportamento social. E tem uma coisa que eu achei muito interessante, que ele diz que se você tem uma vivência muito heterogênea em diversos momentos da sua vida, você vai ter comportamentos que são conflitantes para os outros, mas não para você. No momento que te inserem em um dado ponto, seja em dada situação. Que você vai falar que A é igual a B, mas todo mundo não vai enxergar dessa forma. Tanto é até que ele fala que muito disso de dele usar o campo, ele puxa da física, né? Que vários autores dizem que Bourdieu usa o campo para isso. Você só consegue entender o que acontece dentro de um campo quando você está no campo. Então, você tem que se inserir no que você está estudando para você conseguir realmente entender. Se a gente for fazer uma relação entre... Porque quando a gente fala de cultura, nós estamos falando de cultura em relações de poder, né? Então, eu poderia dizer que nessas 3 perspectivas e a noção de poder, eu poderia dizer que na perspectiva da integração, é a noção de poder que alguém tem, né? Que é uma visão tradicional de poder. Eu tenho poder, o gerente tem poder, mas, na verdade, ninguém tem poder. Mas essa perspectiva da integração, ela sempre vê as relações de poder dentro da organização como hierárquicas, né? Alguém lá tem o poder, né? E utiliza esse poder. Então, resolve as coisas, os conflitos, tudo, na base de quem tem poder. É essa perspectiva. A perspectiva da diferenciação seria uma noção de poder do Bourdieu, noção de campo. E a perspectiva da integração é a noção do Foucault, né? Que o poder ninguém tem poder, o poder está distribuído, né? Qualquer ator, né, tem, se souber usar os recursos, né, pode subverter a ordem, né? Então, quando nós estamos falando de cultura, nós estamos falando realmente de relações de poder, porque cultura é essa dinâmica, essas interações. E nós, basicamente, vivemos o tempo todo em razão dos nossos interesses. Nós corremos atrás dos nossos interesses. E esses interesses, eles vão divergir, em algum momento, podem divergir com de outras pessoas que estão fazendo o mesmo que nós, né?
Eu brinco com os estudantes, né, quando eles vão falar de planejamento, eles falam, olha, quando uma empresa está fazendo o seu planejamento, as outras não estão paradas esperando dela terminar. Então, alguma empresa pode estar fazendo um planejamento que vai acabar acontecendo no primeiro dia, né? E é isso. Então, né, essas perspectivas, elas são muito úteis, né, mas a gente deveria olhar o fenômeno a partir das três perspectivas, né? Não só de um. No primeiro estudo da Marte, né, com a Meyerson, que eu esteja orientada dela, elas chamaram de paradigmas, e é paradigma da ambiguidade, depois que ela colocou a perspectiva de fragmentação. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês, eu fiz meu mestrado em 2000 e pouco, mais ou menos, 2003. Na época não tinha essa facilidade da internet, não, juro mesmo, não estava tudo, né? Não estava hoje tudo disponibilizado e tal. E eu mandei um e-mail para ela, pedindo o material dela. Gente, ela mandou por Sedex na minha casa, em Uberlândia. Você acredita que eu também mandei um e-mail para ela e ela me respondeu? Ela é super... E ela estava aposentada já na época do meu mestrado. Aí eu fico até com medo de falar que teve a pandemia e ela está mais velha, né? E aí ela também teve cuidado de agradecer. Eu falei que eu estava estudando, ela agradeceu por estar usando ela e tal. Achei legal. Ela é americana, né? Ela é da área de psicologia. E ela mandou na minha casa, olha a massa assim. Muito atenciosa. Bom, mas assim, o que eu poderia... Agora eu vou falar assim, um ponto, só um pontinho de cada. Porque eu li o trabalho de vocês e li também as avaliações. Eu fiz o material, mas está aqui, não sei, eu acho que no computador tem outro. Não sei se no hotel, às vezes, no injetador, eu acho que tem. Mas eu vou fazer aqui das minhas... da minha leitura, que eu vou falar uma para cada um, assim, mais uma dica. No seu trabalho, por exemplo, eu senti falta, assim, eu achei bacana demais você retomar, acho que nós precisamos retomar, né, os estudos de cultura, organização, a gente precisa retomar, tem muita coisa ainda para a gente avançar, tudo, e eu creio que que o seu trabalho é uma contribuição. Mas eu achei assim, que você ficou descritivo, entendeu? Na discussão, escrevendo, eu acho que você, se não, não colocou um esforço para uma contribuição teórica, para avançar mais. Porque hoje, né, essas três perspectivas hoje, será que elas são suficientes para a gente entender o que nós estamos vivendo hoje? Talvez não, porque o perigo, né, de ter matriz, né, de ter essas coisas, é isso, que a gente se agarra a elas e esquece que outras podem surgir, né? Então, eu tenho cuidado com toda matriz, né, com toda matriz paradigmática, eu tenho cuidado de falar para os estudantes, olha, não se prendam a ela. É legal usá-las para a gente caminhar com mais conforto, tudo, mas ver o que está nas fronteiras delas, o que está além delas, porque, né, eu acho que você poderia pensar nisso, né? Essas três perspectivas são suficientes para hoje, né? Como que a gente avança, né, em termos de hoje, essa perspectiva da fragmentação, nesse contexto de hoje, o que ela nos ajuda a entender mais, né? A perspectiva da integração, né? Ela hoje ela é suficiente para quê? O que poderia ser confrontado, né? No trabalho do livro, eu pensei que assim, vocês fizeram assim, eu achei bem ousado vocês colocarem uma abordagem quantitativa para entender os fenômenos sociais. Eu acho bacana usar o quantitativo e o qualitativo, né? Então, o quantitativo, às vezes, ele pode chegar a um resultado objetivo, e esse resultado a gente pode questionar em termos de qualitativo, então questionar ou desdobrar, alguma coisa assim. Eu achei legal, e eu acho legal isso, mas eu senti, assim, que vocês não conseguiram fazer essa transição, assim, contextualizar, por exemplo, quando esses bancos que vocês trabalharam, que contexto que eles são, porque é difícil a gente falar em campo, né? Esse conceito de campo, é difícil a gente falar assim em contexto, né? Das organizações que vocês analisaram. Então, eu acho que, para avançar um pouquinho mais também, eu acho que vocês poderiam fazer um
trabalho, fazer uma análise mais qualitativa nesse termo de contextualizar mais o que vocês encontraram dos bancos, até mesmo, porque não dá para a gente falar sobre o campo, né, de político, econômico, seja qual for, não dá para a gente falar sem conhecer o contexto daquela organização. Então, eu acho que vocês poderiam trabalhar um pouco mais com isso, em que contexto essas trajetórias, né, foram construídas. Definitivamente, quando você está falando de campo, não dá para você jogar todas as organizações. O trabalho sobre o trabalho docente é o seu? Qual docente? Você também, você falou aqui agora que você colocou docente, mas qualquer categoria docente, eu acho um pouco complicado. Né? Achei um pouco complicado, porque definitivamente nós não estamos falando assim nessa coisa. Nós estamos falando, os docentes da universidade pública é diferente. Né? Eu não estou dizendo que é tudo maravilha, não. Mas o sofrimento e o prazer deles é completamente diferente. Por exemplo, eu trabalho que nem uma louca, né? Eu tento produzir tudo, não ganho um centavo a mais. Na universidade pública não ganho um centavo a mais. O meu colega da FGV, ele faz 1 a 1, né? 50 mil, 60 mil, sei lá quantos mil. Mas eu continuo fazendo. Então, assim, não dá para você jogar todo mundo junto, né? O trabalho do ensino médio, do infantil, né? O pessoal da educação especial, eu acho que é muito complicado a gente colocar trabalho docente e tentar fazer, né? Eu acho que a gente poderia limitar o público, mas, ou então limitar, assim, às vezes, falar de tipos de sofrimentos, tipos de... mas eu acho que precisava delimitar um pouco mais, porque isso é muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Eu não vejo ninguém rotulando professor do 15, da FGV, de drogado, né, eu não vejo ninguém que tem droga, rock and roll, não sei o quê. Porque ele chegou a esse nível, né? Chegou a esse nível de um candidato a presidente da televisão falar que na universidade só tem isso, blá, blá. Quer dizer, esse rótulo, a gente vai demorar para tirar esse rótulo. Né? Não é um rótulo inventado, pode ser que tenha, mas eu nunca li na minha universidade, na universidade do Banco. Então, acho que definitivamente é complicado colocar. E eu acho também, deixa eu ver aqui minhas anotações, eu acho também nesse trabalho docente que você trabalha com representações sociais, cultura. Tem um momento que você coloca cultura, você faz uma abordagem acho que meio contraditória. Ao mesmo tempo que você utiliza o conceito de cultura do Goethe, você coloca um conceito de cultura que não é alinhado com o dele, né? Não é próximo do dele, que é, aliás, o oposto, né? Que é quando fala da cultura organizacional. Porque quando você fala a cultura organizacional, você está desconstruindo o que o Goethe falou, porque ele fala em culturas, interpretação das culturas. Né? Então, quando você usa o singular, você já está um pouco desigual. Eu acho assim que isso... Vanessa, eu vou te falar uma coisa que eu faço também. Eu fiz a minha vida toda e continuo fazendo. Quando eu vejo assim, um assunto, eu vejo aqui, eu quero fazer tudo. Eu quero colocar tudo aqui, porque eu gostei de tudo, eu quero tudo. Não dá. Para você aprofundar, para a gente fazer aquilo assim, sabe? Para a gente achar coisas mais interessantes, a gente tem que escolher um. É difícil. Né? Mas então eu acho que você colocou teorias da prática, teorias das representações sociais, simbolismo, tudo, você juntou muita coisa. Eu acho que seria suficiente, talvez, o simbolismo, né? Ou seria suficiente, né, as teorias de prática, mas aí eu acho que, pelo que você estudou, acho que não precisaria de simbolismo, cultura, então só as teorias importantes. Eu acho que já seria suficiente, tá? Assim, essa é uma opinião, porque eu me vi muito ali, eu sou desse tipo, eu acho bacana tudo, aí depois eu vou vendo, não dá, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Os meus alunos, eu falo assim, quando eles chegam para mim questão de coisa, eu falo, não, vamos tirar isso, vamos tirar aquilo. Eles olham para mim, eu falo, olha, tem que tirar. Mas é só uma sugestão mesmo. E no trabalho das cidades, o que eu acho, Samira?
Eu acho que esse tema é super bem-vindo, né, nos estudos organizacionais. Você deve aí conhecer os trabalhos do Luiz Alex. Eu já trabalhei junto com ele, né, faço parte do grupo dele, a gente está sempre conversando. Eu estou aí orientando também sobre cidades, né, com orientação sobre cidades. Mas eu achei que, na sua pesquisa, você poderia assim, trazer mais para os estudos organizacionais, porque não basta falar assim, estudos organizacionais e espaços urbanos. Não adianta a gente falar isso, a gente tem que incorporar mais essa literatura de espaços urbanos, e tem que incorporar porque que está relacionado com organizações, com estudos organizacionais. Então, eu acho que você poderia assim, convencer um pouco mais, né, que o seu trabalho né, dessa linha. E eu acho que você, né, não sei se você recebeu, eu não lembro se na sua avaliação tinha alguma coisa, mas eu acho que 8 entrevistados é muito pouco pela abrangência do trabalho, pela proposta do trabalho. Eu acho que 8 entrevistas não chegariam, né, em saturação teórica, em saturação clínica. Eu acho que precisaria de um pouco mais de entrevistas para poder chegar àqueles resultados, né, que você falou. Bom, assim, são sugestões, né, e é claro que vai muito da minha interpretação, né? Como eu disse, o Rafael tem interpretação e tem outras dicas, né? Isso é comum, eu acho que é comum, eu acho que é saudável, né? Isso, eu acho que acaba sendo saudável porque a gente tem a oportunidade de refletir. Nós estamos a 10 pontos, mas eu falei mais que deveria, mas a escola fala um pouquinho, então a gente fechando. É às 10? Isso, é assim. Querem falar mais alguma coisa? Apresentar? Não, muito obrigado pelas considerações. Esses trabalhos são muito bons e todos podem avançar, né? Eu acho que vocês vão buscar um periódico, né? Então, procurem rever lá nas avaliações, porque as avaliações são muito boas. Quando eu fiz as atribuições, são pessoas assim, que conhecem o assunto, então vocês podem ficar bem tranquilos em seguir aquelas orientações. Eu vou pedir para vocês usarem o QR Code para avaliar a sessão. Muito obrigada. Sandra escreveu no chat, agradecendo. Obrigada, Sandra. Obrigada pelas colocações, faz todo sentido assim, para o meu trabalho. E eu também achei as avaliações muito boas dos avaliadores, né? Que a gente recebeu o feedback pelo site do evento. Assim, eu já tinha feito várias anotações assim, daqui para frente, né? Um trabalho incipiente, inicial ainda. Então, só agradecer aí também, tá? Obrigada. Obrigada a você. Encerrar. Obrigado. Obrigado.